Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já deve ter ouvido falar que glúten e laticínios podem fazer mal para quem tem Hashimoto, não é mesmo? Mas você sabe por que isso acontece? Você sabe por que o Hashimoto se beneficia com a retirada do glúten e laticínios? Hoje eu vou te explicar na live que a gente vai fazer aqui, que vai trazer muito esclarecimento sobre a parte alimentar para você que tem tireoidite Hashimoto. Então seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre a parte do glúten e laticínios. Então, antes de mais nada, boa noite para o pessoal que está chegando, Patrick, para Leiliane, para o Ivo, para a Gorete, para Erli, um beijo Erli, minha querida paciente, para Ana, para Ivane, para Maria, e para todo mundo que estiver chegando, seja muito, muito bem-vindo, bem-vinda. Na live aqui, pessoal, se é a primeira vez que você está participando da live, na live é um momento para você participar, então trazer as suas dúvidas referente ao tema, obviamente, né? Não adianta a gente estar falando de alimentação e você querer saber sobre vitamina D. Não faz sentido, tá? Mas sobre o tema é muito bacana você participar, você vai tirar as dúvidas. É um momento que você tem aqui comigo, próximo, para a gente estar conversando e tirar suas dúvidas e você ter mais conhecimento sobre o tema. O tema de hoje, tireoide de Hashimoto. Às vezes a gente fala sobre outras doenças autoimunes, mas a ideia é você conhecer isso. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Felipe Aragão, sou médico, né? Sou médico há mais de 10 anos, trabalho com doença autoimune já há mais de 8 anos e sou pós-graduado em endocrinologia e nutrologia e estou aqui para te passar conhecimentos que eu vejo na prática do consultório, nos meus estudos, e eu quero que você aprenda a ter mais saúde. Para a gente começar, preciso saber se vocês estão escutando tudo certinho, se está legal a imagem, está tudo certo para a gente dar início. Aí a gente começa. Então, espero a primeira pessoa me passar aqui que está tudo bem, que está escutando áudio e vídeo legal, para a gente continuar. Vamos falar sim. Yula. Qual a melhor alimentação para o Hashimoto e diabetes? Tá? Tudo certo, muito obrigado. Então vamos lá. Bom, coloquei aqui alguns. Deixa eu posicionar aqui os tópicos que eu falei. Deixa eu colocar aqui para nós. Um minutinho. Vou arrumar isso aqui. Para a gente não se perder. Né? O que eu quero. Quem aqui já tentou melhorar a alimentação? Não, antes de mais nada. Quem aqui tem tireoidite de Hashimoto? Quem tem, escreve assim, ó, eu tenho. Para saber quantas pessoas da live estão aqui tendo e já tem o diagnóstico de tireoidite Hashimoto. A Gorete tem Hashimoto. Opa, Yula também tem Hashimoto. Leiliane também. Maria também. Certo. Então, o que eu quero passar para vocês, legal, isso aí, já gostei que estão participando. É isso, tá? Então, assim, o que é interessante nisso tudo? É você entender que não é modinha e não é frescura a gente falar sobre glúten e laticínios. Você vai entender aqui comigo por quê, tá bom? Então, hoje o objetivo é falar algo que ninguém te explicou até hoje, né? Então, é explicar como que a alimentação influencia na sua doença autoimune, que é o que a gente vai começar. Antes de a gente falar da alimentação, vamos entender o que é a tireoidite de Hashimoto. Talvez seja a primeira live que você vai assistir e você não sabe o que é. E tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, ou seja, o seu sistema imunológico atacando um órgão-alvo. No caso que a gente está falando aqui, a tireoide. Então, a tireoide ela vai sendo agredida pelo sistema imunológico. Ao passar do tempo, pode gerar o que a gente fala de hipotireoidismo, que é quando os níveis de hormônios tireoidianos estão baixos. Quando a gente está falando de doença autoimune, né, a gente tem que entender o seguinte: o sistema imunológico ele ataca a tireoide. Como que o sistema imunológico detecta algo como sendo bom ou ruim? Ele é treinado para nos proteger, tá bom? Então, quando a gente tem a ativação do sistema imunológico, ele é treinado para saber, opa, isso faz mal, então eu tenho que atacar. Isso faz bem, eu não preciso atacar, eu deixo passar.
O que acontece na doença autoimune é que o sistema imune ele é disfuncional, não funciona com essa padronização. Acaba enxergando a tireoide como algo ruim, um inimigo e acaba atacando. O sistema imune ele ataca a proteína, então ele ataca a tireoide, a parte proteica da tireoide. Isso é importante você saber lá na frente por quê. Então grave bem isso. O sistema imune reconhece a proteína, a parte proteica da molécula, enfim, do órgão em si que a gente está falando, tá? Então, isso é importante a gente saber. Outro ponto também importante você saber é que na grande maioria das doenças autoimunes, para não dizer todas, tem em comum. É comum ter, né, um processo de desbiose, um processo de leak gut, ou que a gente fala de permeabilidade intestinal. Permeabilidade intestinal é quando você tem a barreira intestinal sendo aberta, né? E essa barreira sendo aberta permite uma passagem de inúmeras substâncias que ativam demasiadamente o sistema imunológico. E isso é um ponto bem importante para a gente começar a falar sobre a parte imune, né? A parte da alimentação. O glúten ele é uma proteína que não é digerida. O nosso corpo não foi feito para digerir glúten. A partir do momento que a gente não digere o glúten, a gente não transforma essa molécula em pequenas moléculas que a gente conseguiria ter uma passagem fácil para a corrente sanguínea e talvez não ativasse tanto o sistema imune. O que acontece é que o glúten ele além de ser uma molécula grande, ele tem a capacidade de destruir o que a gente fala das junções estreitas no intestino, ou que a gente fala de tight junctions. Essas junções fazem com que o intestino fique permeável, e aí abre essa barreira intestinal. E a partir do momento que abre essa barreira intestinal, a gente vai possibilitar que outras substâncias entrem por essa passagem que foi aberta e ativa o seu sistema imunológico. E o que acontece? Como ativou o sistema imunológico, lembra? O que é o glúten? É uma proteína. Lembra como que o sistema imune ele reconhece algo bom ou ruim? Pela parte proteica. Então ele vai olhar essa proteína do glúten e falar, opa, é grande demais para mim. Tem que atacar. E ataca o glúten. Então o sistema imunológico reage contra o glúten. O que acontece? A estrutura do glúten é semelhante à estrutura da proteína da tireoide. E a partir daí, o sistema imunológico começa a trazer problemas, porque ele acredita que, por ser parecido, é a mesma coisa. Então, ele ataca a tireoide. Então, existe um processo que a gente fala de mimetismo molecular, ou seja, a molécula, né, da tireoide e a molécula do glúten são parecidas, mimetismo molecular. E existe uma reação cruzada, ou seja, o sistema imune ataca o glúten e, posteriormente, ataca também a tireoide. Isso faz com que a gente tenha grandes problemas aí pela frente. Então, o glúten, ele vai trazer problemas na tireoide de Hashimoto a partir disso, entendeu? Então, ativa muito o sistema imune, piora a inflamação também. Essa inflamação vai ativar ainda mais o sistema imunológico. E quanto mais inflamação, pior a sua tireoidite. Isso é muito importante você saber. É isso que vai fazer com que o glúten traga problemas para a sua doença autoimune, no caso Hashimoto. Além disso, o glúten ele também está relacionado com a questão, uma coisa que é muito importante a gente pontuar, tá? Que o glúten ele diminui as enzimas digestivas, então vai piorar a sua digestão também. Esse é um outro ponto. E a outra questão é que dentro do Hashimoto, você também tem comprometimento da parte neurológica. Então aquela névoa mental e tal. E isso é piorado com a ingestão do glúten. Então é mais um ponto aí que a gente precisa ajustar. E então, glúten. E aí, o glúten é o quê? É uma proteína. Proteína que está encontrada aqui nas farinhas. Então, farinha branca tem glúten, né? Você pega aí centeio, cevada, trigo, tá bom? Isso é importante você saber, porque aí você vai saber quais. Então, aquele pãozinho que você come todo dia tem glúten na maioria das vezes,
tá? A pizza que você come tem glúten, o empanado, ou a milanesa, entendeu? Tudo isso tem glúten. E isso daí acaba piorando se você tem Hashimoto. Isso é bem entendido já pela essa questão de reação cruzada. Só isso que a gente tem? Não, a gente também tem os laticínios. Os laticínios a gente tem algumas peculiaridades. Quando a gente está falando de leite ou de laticínios, vamos dizer assim, a gente tem três componentes. A gente tem a parte do carboidrato do leite, tá? A gente tem a parte proteica, a gente tem a gordura. Então, quando a gente está falando de carboidrato, tem a lactose. Quando a gente está falando da gordura, a gente está falando da nata. E quando a gente está falando da proteína, a gente está falando da caseína. Então, recorda comigo que a gente tem que lembrar que o sistema imune ataca a parte proteica? Se a gente souber isso, a gente não vai ter dúvida de que leite sem lactose continua piorando o Hashimoto. E por que que isso acontece? Porque apesar de você tirar a lactose, você não tirou a caseína. E a caseína é a proteína que vai estimular o sistema imune. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a lactose. Lactose, a gente pode ter o quê? Intolerância à lactose. Intolerância à lactose é quando você não tem a enzima necessária para digerir a lactose, que é a lactase. A lactose, ela é o carboidrato. Ela pode dar sintomas intestinais quando você tem intolerância. Não é todo mundo que tem, mas se você tem um intestino mais irritável ou uma lesão a nível intestinal que você já está deixando ele muito inflamado, a tendência é que a lactase diminua muito. E a diminuição dessa lactase gera uma intolerância à lactose, que como sintoma, gases, pode dar uma constipação, enfim. Você tirar a lactose pode ajudar o sintoma intestinal, mas não vai ajudar a tratar o seu Hashimoto, porque a caseína vai continuar lá e é ela que vai estimular o sistema imune. Então, se eu quero melhorar a minha doença autoimune, eu preciso sempre lembrar dessa questão. Então, laticínio sem lactose não vai resolver se você tem Hashimoto. Talvez você tenha uma intolerância à lactose e você queira tirar ou consumir alimentos sem lactose, tudo bem. Mas se você tem o mesmo quadro e você tem Hashimoto ainda, não vai ser o seu caso. Tirar laticínios vai ajudar bastante. E a gente tem que lembrar que a caseína, tipo A1, ela é uma caseína bem inflamatória. E essa caseína inflamatória vai ativar o sistema imune. E assim como o glúten foi visto como algo ruim e atacado a tireoide, a caseína também faz, com menos precisão que o glúten, tá? A caseína ela vai fazer com que inflame as suas articulações, vai fazer com que você tenha um maior muco intestinal, maior muco nasal, maior risco de você ter rinite, sinusite. Então, isso é muito importante você saber que essa inflamação ocorre com os laticínios. E o que acontece se a gente tem esses dois alimentos aí inflamando o corpo inteiro? A gente vai ter maior produção de anticorpos, a gente diminui demais a quantidade você diminui a conversão de T4 em T3, e o T3 é que é o hormônio tiroidiano que atua na célula e atua no metabolismo, então a gente tem diminuição disso. A gente vai aumentar o cansaço, aumenta a fadiga, aumenta ganho de peso e aumenta aquela névoa mental ou brain fog que a gente chama. Então tudo isso tem relação. Tudo isso. Então a caseína, a intolerância à caseína, a inflamação. Então, olha a repercussão que se tem ingerindo alimentos inflamatórios diariamente. Por isso que é importante você entender o contexto todo para você tomar atitude. Né? Eu te incentivo a fazer esse teste, mas é óbvio que você tem que entender o porquê. Não adianta só falar isso. Eu falo nem para o paciente aqui. Quando o paciente vem aqui na clínica, a gente não pega e simplesmente faz. Eu tenho que explicar o porquê. Porque a partir do momento que você entende o porquê, fica mais fácil de aderir. Então me conta até aqui o que você entendeu, se fez sentido para você, se está com dúvida, me fala. Enquanto isso eu vou beber água.
E aí, pessoal, tudo certo até aqui? Me contem. Deixei o microfone muito embaixo. Tudo certo até aqui? Podemos seguir? Como que vocês estão? Ninguém quer falar comigo? Vamos ver se alguém se prontifica. Cadê as meninas que estavam falando tanto no começo? Opa, tudo certo, então tá bom. Tudo ok. Então tá. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, vocês podem mandar aí no comentário, tá bom? Porque agora, o que eu quero. Você vê quanta coisa a gente aprendeu? A gente aprendeu quais alimentos, o glúten e laticínios, como eles agem no intestino, como esses alimentos pioram o seu Hashimoto, né? E aí a Maria fez uma ótima pergunta, ó, o whey nesse caso. É a mesma coisa, entendeu? O whey, ele não vai ter a caseína, que é uma ótima pergunta, porque tem whey isolado que às vezes tem um pouco de caseína. Mas o whey, teoricamente, é só o soro do leite, tá? Algumas pessoas não ficam mal com isso, tá? Mas, na minha experiência, apesar do whey ser o soro do leite, na minha experiência clínica, não costuma ser uma boa, tá? Então, se eu pudesse falar, eu não sei. Eu falaria o seguinte, ó, não use, tá? Prefiro uma proteína vegetal ou um aminoácido essencial, faz mais sentido, tá bom? Opa, Leiliane, piora muito. Eu tinha uma rinite muito grande quando eu consumia leite toda hora. O beef protein também é uma opção, tá bom? Não tem problema não, tá? Não é inflamatório. E tudo isso, pessoal, a gente está explicando aqui para trazer clareza para vocês aprenderem, porque realmente é aquilo que a gente fala. Mas eu passei no endócrino e ele não me falou nada disso. Ele falou que a alimentação é balela, entendeu? Passei no meu médico falou que isso não tem nada a ver. Eu entendo toda essa questão, porque não é falado, entendeu? E poucas pessoas no Brasil é, trabalham com doenças autoimunes, tá? Então, porque não é simples e a gente não tem tanto acesso. Então, eu não fico muito tranquilo, sabe? Porque assim, o que acontece? Se você se basear na endocrinologia, no modelo convencional, o modelo convencional foca no seu hormônio, não vai focar na parte autoimune. Então, ele vai falar assim, ó, não tem nada para você fazer porque sua tireoide está funcionando. Você volta aqui quando você tiver um hipotireoidismo. O que eu mais escuto aqui do paciente, ele fadigado, cansado, ganhando peso, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eles não sabem diferenciar sensibilidade alimentar de alergia alimentar. Então, eles vão falar assim: quer ver que você não tem nada? Aí ele vai lá e pedir para você IgE para glúten, IgE para caseína, IgE para ovo. IgE é para alergia aguda, alergia alimentar, que provavelmente você não tem, senão você teria algo muito alarmante e que te prejudicaria muito, porque é aquela alergia que fecha a glote, que dá falta de ar, enfim. E você precisa até de adrenalina para resolver. Não é o seu caso. O que você precisa saber é se você tem sensibilidade alimentar. E isso está relacionado a uma outra imunoglobulina, que é a IgG. E não tem tanto na parte convencional, não é tão simples a gente pedir esse exame. Tá? Tem laboratórios que fazem, e esse é o grande ponto, porque a gente não vê isso na parte no tratamento convencional. Então, focar apenas no hormônio, tá? Esse é o problema e acaba não entendendo o todo. Não entender essa questão alimentar, da sensibilidade alimentar que eu acabei de trazer aqui para vocês, diferente da alergia alimentar. E eles não entendem o quanto que o intestino é importante para melhorar o Hashimoto, né?
É incrível como ainda recebo pacientes aqui que eles falam: ah, tá bom, eu fui ver, você pediu para avaliar o intestino, mas eu fui ver, o meu médico falou que não tem nada a ver, eu não tenho nem necessidade de avaliar o intestino, entendeu? E eu falo, olha, tudo bem, você pode escolher quem você quiser para tratar. Não sou obrigado a concordar. Eu falo assim que eu não sou o melhor, nem pior que ninguém, mas eu tenho a minha metodologia, funciona. E a partir do momento que você tem doença autoimune e tem alguma queixa intestinal mínima, vale a pena você avaliar seu intestino. E as pessoas não investigam e acabam. E às vezes colegas acabam falando assim: olha, isso daí não tem nenhuma necessidade. Fala com tanta certeza, e aí daqui, sei lá, 6 meses sai no guideline que é importante avaliar o intestino. Aí ele vai começar a falar: olha, então o intestino é importante, não sei o que, entendeu? Enquanto isso, segue a parte tradicional e ao seguir essa parte tradicional, sem conseguir ter a capacidade de pensar, porque a gente acaba sendo tão guideline, que a gente segue o quê? Protocolo, a gente vira robô, né? Não vira, a gente não consegue pensar fora da caixa. E aí o paciente que procura tanto aqui a gente, aí fica, eu passei no outro e falou que não precisava de avaliação intestinal. Então, eu entendo essa questão porque é um modelo convencional, realmente não é simples. Mas, então, o protocolo padrão não envolve intestino. Diante disso, está fadado ao fracasso, né? É difícil você ter uma pessoa que faz o tratamento convencional e tenha resultados, porque o modelo convencional não foca na base da doença, foca em tratar hipotireoidismo. E tratar hipotireoidismo é só um gargalo da doença autoimune. Vocês conseguem entender isso? Tratar o hipotireoidismo é só um gargalo, é só consequência. O Hashimoto ataca a tireoide e a tireoide atacada, vai piorar a produção de T4, T3 e vai levar ao hipotireoidismo. Aí você trata o hipotireoidismo. Só que continua a agressão, porque você não fez nada, você não mexeu no intestino, você não mexeu na alimentação, você não otimizou vitaminas e minerais. Então, grave bem isso. Tratar a tireoide não é tratar sua doença autoimune. Leve essa mensagem para sua casa. Tratar a tireoide não é tratar a sua doença autoimune. Tratar a tireoide é tratar a consequência da sua doença autoimune, no caso. Isso é muito importante para vocês levarem para a vida de vocês. Porque vocês vão conseguir um tratamento melhor e vocês vão conseguir também entender o contexto geral. Tá? E hoje em dia, se um médico fala, alimentação é balela, não tem nada a ver, tá? Vitaminas é tudo só picaretagem, saia disso, entendeu? Não precisa discutir. Porque hoje em dia a gente sabe o quanto que é importante, entendeu? Quanto é importante para todo mundo, vitaminas, minerais, alimentação adequada, tá bom? A gente precisa saber disso. Então, o primeiro passo para você equilibrar o seu sistema imunológico é por meio da alimentação. E retirar o glúten e laticínios é um passo muito importante que você dá em busca da remissão da doença autoimune. Glúten e laticínios não vai resolver tudo. Então não é que você tirou isso e pronto. Tá? Mas é um gatilho a menos. E às vezes, para muitas pessoas, esse pode ser o principal gatilho. E ao tirar esses dois alimentos, melhorando a alimentação, você é capaz de ter anticorpos reduzidos e de sintomas melhorados por essa simples escolha. Então é muito importante você saber disso. Um gatilho a menos e assim, a gente entender que cada paciente com doença autoimune é único. Então, às vezes para você vai ser a alimentação, como eu falei aqui. Para um outro é repor a vitamina D, para um outro é melhorar a saúde intestinal, para um outro é detox de metais, para um outro é otimizar a parte mitocondrial, para o outro é diminuir mais a inflamação. Cada um tem o seu gatilho principal e outros que vão gerir também isso. É importante a gente saber, tá bom? Então, a gente precisa diminuir essa inflamação, a gente precisa controlar, né, o sistema imunológico. Essa é a base. Você quer melhorar a sua tireoide de Hashimoto? Pensa nessas duas coisas. Controle, equilibre, né, o sistema imunológico, então que a gente fala de imunomodulação,
E diminui a inflamação, para não ficar estimulando o sistema imunológico à toa, né? E, obviamente, para a gente trazer como lição de casa, eu convido você a fazer um teste, né? A gente ainda dá para fazer, pode ser depois, pode ser um pouquinho menos, de 21 a 30 dias. Fica sem glúten, sem laticínio. Se você tem Hashimoto, está com baixa energia, pouca disposição, dor, né, no corpo por conta do Hashimoto, ou um brain fog, aquela névoa mental que você não está conseguindo desenvolver um raciocínio, você está trabalhando, participando de reunião, não lembra do nome, fica algo desconfortável, não consegue seguir pensamentos, enfim. Faça esse teste, tira por 21, 30 dias glúten e laticínios. Tá? Então, glúten, lembrar, farinha branca, os empanados, né? Centeio, cevada, farinha de trigo. Tira isso por esse momento. E observa como, se sua energia aumentou, observa se você viu que o seu intestino está melhor, observa se sua pele melhora. Poxa, melhorou? Aí você depois aproveita o Natal e o Ano Novo e chuta o balde, e aí você faz a reintrodução dos alimentos e você vê, poxa, voltou tudo. Tá muito ruim, entendeu? Piorou de vez, enfim. Isso é importante, tá bom? E aí você vai ver que você não precisa confiar em mim. Você pode fazer. Eu trago as informações aqui porque com a maior humildade possível para vocês poderem ter informação de grande valor. Eu não tenho conflito de interesse com ninguém, entendeu? Não ganho com produto sem glúten, até queria ganhar, tá? Com laticínios, enfim, mas não tenho isso. Então, eu não tenho problema nenhum em trazer isso para vocês. Não tenho problema nenhum em falar também essa questão. Eu falo aqui, quando o paciente vem aqui, eu passo o melhor para ele, né? Às vezes não está preparado para escutar o que tem que fazer. Eu falo, se você está preparado para mudança e melhora de qualidade de vida, pode vir aqui que eu vou te ajudar. Mas não é tão simples, entendeu? Que nem eu falei. Avaliar o intestino. Aí vai no outro colega, fala que não precisa. Não precisava nem estar aqui. Porque eu sei que doença autoimune é algo exclusivo. É algo que vocês podem pesquisar aí depois. Quem trata doença autoimune? Você vai ver que vai dar pra contar nos dedos. E de forma eficiente, aí que vai uma mão só. Tá? Faça esse teste para você. Você vai ver que você vai melhorar muito. Né? A André aqui, ó, faz 2 anos que tirou de casa. E aí, André, como que ficou? Conta pra gente qual foi o que você sentiu, né? Pra estar 2 anos deve ter sentido alguma coisa boa, né? Ninguém se mata por 2 anos, né? Viu que deu que piorou a saúde e volta, né? Mas provavelmente deve ter visto coisa boa, porque quem tem Hashimoto tem que passar por isso, tá bom? Importante vocês saberem. É isso que eu quero deixar de mensagem para vocês. Lembre-se de integrar as questões, né? Então, quando tiver hipotireoidismo, trate o hipotireoidismo, é fundamental. Mas enquanto isso, não espera chegar no hipotireoidismo. Procura fazer o melhor para vocês. Uma alimentação adequada, otimização de vitaminas e minerais, cuidar do seu intestino para diminuir ao máximo a inflamação e equilibrar o sistema imune. Tá bom? Essa live foi para essa questão. Leve essa mensagem a fundo, compartilhem. A live vai ficar gravada, então é uma live muito objetiva para explicar realmente sobre essa questão. E a gente se vê na próxima semana com um tema novo. E se você tem sugestão, pode mandar aqui no direct que a gente vai levar em consideração o seu tema para a gente conversar. Lembra que esse momento da live é um momento para você participar e a gente trazer informações relevantes aí para vocês, tá bom? Um beijo, a live vai ficar gravada para vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Que eu vi aí que a Gorete não conseguiu, fiquem tranquilos, tá gravado para vocês com o maior carinho. Um beijo!